todos bem à nossa reunião semanal da multidisciplinar do Centro de Doenças da Mama. Hoje a nossa reunião vai ser coordenada pela equipe de Oncoplástica. Teremos como debatedores, como palestrantes, o Dr. Cícero Urban e o Dr. Cleverton Spaltz. E como convidados debatedores, temos o Dr. Vilmar Marques Oliveira, que é presidente da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Regis Paulinelli e Dr. Maurício Rezende, que é coordenador do curso de Oncoplástica e Reconstrução Mamária da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Jaú. Então, boa noite a todos. Cícero, passo a palavra para você. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de começarmos, eu vou fazer um pedido para que todos... esse webinar está sendo gravado, mas que... Eu acho que o Cícero foi multado também. Eu botei seguinte. Volta lá, desculpa, Cícero. Doutor aí... Finalizei todos, né? Não podia ser você junto. Desculpa, boa noite, gente. A todos. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês hoje nessa nossa reunião. Essa é uma reunião para aqueles que estão participando pela primeira vez, é uma reunião que nós temos semanalmente, né? Agradecer, sobretudo, a presença dos nossos debatedores, que são grandes amigos e pessoas com grande experiência na área de oncoplástica, o professor Vilmar, o professor Regis, o professor Maurício. E também agradecer ao Cleverton, que vai estar dividindo essa apresentação comigo. Só algumas coisas para lembrar vocês. Esse webinar está sendo gravado. Pedir para que vocês deixem o vídeo e o microfone no mudo, né? Apagar o vídeo e deixar o microfone no mudo. E estejam livres para submeter as suas questões no chat, que depois da apresentação nós vamos estar debatendo e vamos estar respondendo aquilo que for de interesse de vocês. Essa apresentação é sobre uma técnica que nós desenvolvemos junto com o Cleverton Spaltz, aqui em Curitiba, recentemente. Aliás, ela está sendo apresentada pela primeira vez, e o nome é Scar Reducing Video Assisted Oncoplastic Surgery, que é uma cirurgia oncoplástica vídeo assistida, basicamente, e nós vamos mostrar aqui vocês um passo a passo nisso que nós acreditamos que seja, de fato, uma novidade. Não tenho aqui conflitos de interesse, não temos conflitos de interesse para abrir aqui. Três grandes vantagens da incorporação da cirurgia oncoplástica na nossa prática. Primeiro, é a redução das reoperações, que é algo que já tem, inclusive, em meta-análise, já está bem definido entre todos nós. Melhora, claro, dos resultados estéticos nas cirurgias conservadoras e redução nos índices de mastectomias. Mas também temos três grandes desafios, né? Inclusive para as nossas sociedades de especialidade, para a incorporação da cirurgia oncoplástica na prática. Primeiro é pensar oncoplasticamente, quer dizer, a mama é um órgão estético funcional e a gente tem que pensar, toda vez que nós vamos fazer uma cirurgia, a necessidade de incluir a questão estética, reparadora dentro da cirurgia mamária. O treinamento dos cirurgiões, né, para que possam ter condições de realizar todas essas cirurgias na prática, seja em um time ou seja isoladamente, né, dependendo da realidade de cada um. E o mais difícil, que é trabalhar com as expectativas das pacientes. Pois bem, essa apresentação ela vai estar sendo dividida nas indicações dessa técnica, no como fazê-la, e algumas palavras sobre a questão do treinamento, visto que é uma cirurgia videoassistida e que boa parte de nós, eu inclusive, não temos formação eu não tenho formação em laparoscopia, o Cleverton tem, faz cirurgia oncoginecológica além da mastologia. Pois bem, as indicações. Até agora, o que nós pensamos é que esta técnica ela tem a indicação para pacientes que já fizeram e que têm mamoplastia de aumento. Tumores iniciais, pode ser um carcinoma in situ ou T1, não é para tumores avançados e nem para tumores muito próximos à pele, e para pacientes que não têm contratura capsular.
Então, é aquela paciente que vem exatamente com uma demanda estética maior, porque está com um bom resultado na sua mama em relação à cirurgia plástica prévia e que não quer ficar com defeito, né, após uma cirurgia oncológica. Esta é a paciente que nós vamos apresentar, uma paciente de 53 anos, sem história familiar de câncer de mama, um índice de massa corpórea bastante adequado, a paciente faz esportes regularmente, um carcinoma ductal invasivo, G1, tumor inicial, luminal B, T1N0, 1 centímetro no quadrante super externo da mama direita. Esta paciente tem mamoplastia prévia de aumento em 2008, mudou os implantes em 2018 e ela atualmente, acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Acho que atualmente ela tem essa prótese da Silimed, colocada em 2018, de poliuretano de alto perfil de 305 cc. Essa é a imagem na mamografia. A mamografia praticamente a gente não tem a imagem do tumor, não aparece, ela vai aparecer no ultrassom, né, como um tumor circunscrito, heterogêneo, medindo 7 milímetros, um BIRADS 4A. Na ressonância magnética, esta lesão, esse tumor está mais próximo da cápsula do que da pele, é um pouco maior do que se apresenta no ultrassom, um tumor de 1 centímetro, então é uma lesão bem inicial mesmo. Nós marcamos esta lesão com carvão e com tecnésio, os dois ao mesmo tempo, né? Essa é a rotina dentro do nosso serviço. E como fazer, né? Que eu acho que é a parte talvez mais interessante disso tudo. Então, eu vou mostrar os desenhos pré-operatórios, a biópsia do linfonodo sentinela, que não é diferente do que nós já fazemos na prática, a incisão, nesse caso, a incisão vai ser na mesma incisão da mamoplastia de aumento, a ressecção videoassistida, que eu acho que é a parte mais interessante, diferente, a capsulotomia videoassistida e uns pontinhos que nós damos para medializar a prótese, que eu brinco que é o pontinho de Urban, mas é só para brincar na equipe aí mesmo. Então, aqui o pré-operatório, o paciente está na posição em pé, nós vamos fazer os desenhos, né? Primeiro a linha média, né? Os desenhos são os desenhos de uma cirurgia oncoplástica tradicional, né? O sulco inframamário, os meus cabelos brancos, que eu não consegui editá-los aí. O outro lado, a altura do sulco e a diferença, né? Existe uma pequena diferença entre um lado e outro. Isso aqui é importante porque mais tarde, quando essa paciente for fazer radioterapia do lado direito, esta mama vai subir um pouco e talvez a mama até vai ficar na mesma posição. O sulco vai ficar na mesma posição do outro lado. Então, isso já é uma situação que deve constar no nosso planejamento. A biópsia do linfonodo sentinela, nós começamos por uma contraincisão. É muito difícil desse acesso aqui, mesmo com o vídeo, chegar no linfonodo sentinela. É uma situação que nós não tentamos fazer, talvez seja impossível, mas não se tentou fazer ainda. A biópsia do linfonodo sentinela, por contraincisão. E aqui, para vocês terem uma ideia da perspectiva intraoperatória, a localização desse tumor, ela está exatamente a meio termo entre essa cicatriz aqui e a cicatriz que seria a cicatriz da mamoplastia de aumento que essa paciente já fez. Então, não estaria nem próximo desta aqui. Vamos começar com a incisão no sulco inframamário. Esta incisão está sendo feita no mesmo local onde a paciente previamente já tem esta cirurgia de mamoplastia de aumento. Nós retiramos esta cicatriz prévia. Um pouquinho mais rápido. E agora nós vamos abrir a cápsula. Por enquanto, tudo igual. Nada diferente do que nós já fazemos na prática, né? A abertura da cápsula,
Esse implante ele vai ter que ser retirado, nós vamos trocar esse implante, depois eu vou colocar a vocês o que normalmente nós fazemos nesse tipo de cirurgia em que a paciente vai receber radioterapia, né? Então, a abertura da cápsula, a retirada do implante. Então, aqui está o implante, inclusive, a medida do diâmetro desse implante da cine média, implante de poliuretano, que até saiu facilmente, até chamou a atenção por ser de poliuretano, saiu com bastante facilidade. E agora a câmera vai entrar e eu vou pedir para o Cleverton assumir daí, ele vai fazer a descrição não só dessa entrada da câmera, mas, sobretudo, essa é a câmera e essa é a visão que nós vamos ter. Cleverton, você pode assumir, por favor? Claro. Bom, boa noite a todos. Essa técnica, como o Cícero já descreveu, né, é uma técnica que é restrita, né, a essa indicação até o momento. Fazendo um adendo em relação ao linfonodo sentinela, eu acho que é viável a gente fazer pela mesma incisão, como era a primeira, nós ainda não sentimos aptos a fazer, isso no decorrer provavelmente será feito. Então, a partir da introdução da câmera, você com o probe, você identifica exatamente a posição do nódulo, né, que foi marcado com radiofármaco. Do ponto de vista técnico, nós usamos um afastador, um retrator da Storz. Ele tem 14 centímetros de comprimento, uma largura de 3 centímetros, 30 milímetros. Se vocês observarem, na parte de baixo dele tem uns pontinhos que são 2 aspiradores. Ele tem um sistema duplo de aspiração saindo pela lateral. Isso é importante porque você gera bastante calor e fumaça. Então, se vocês observarem, mesmo gerando bastante fumaça, você tem uma visão muito clara, né? Então, do ponto de vista da dissecção, foi feito um contorno na cápsula, na área que nós gostaríamos de fazer a ressecção. Tá? A partir desse contorno, vai sendo feita a dissecção, tal qual como uma ressecção segmentar de mama, só que de uma perspectiva, de uma visão um pouco diferente. Como é que funciona o sistema de câmera e o sistema do afastador? Esse afastador, ele é equipado com uma camisa que veste uma câmera de 5 milímetros. Essa câmera tem 30 graus, então a tua visão ela é você olha um pouco para baixo, que é fundamental nessa situação. Se a gente usar, por exemplo, uma câmera que se utiliza em ginecologia, que é de 0 grau, você vai olhar só para frente e vai perder um pouquinho da dimensão, né, ou do campo mais adequado para esse tipo de ressecção. A partir disso, né, com uma visualização, eu acho que talvez um dos pontos importantes dessa técnica é uma visualização muito adequada, muito clara de todo o campo cirúrgico, né? É uma possibilidade de você fazer uma cirurgia assim com nível de hemostasia bastante adequado, e você vai dissecando baseado naquela prévia demarcação da retirada da cápsula, sempre verificando com o probe a marcação e a posição do nódulo, e vai dissecando até que você consiga fazer a ressecção completa, né? Você tem uma visão bastante adequada de todo o contorno. Aqui nós estamos um pouquinho no bordo do músculo do peitoral, ali que estava um pouquinho próximo. Lembrando da imagem da ressonância, esse tumor ele estava muito próximo à cápsula, né, e mais longe da pele. Se vocês observarem um pouquinho acima de onde estava sendo feita a dissecção, na parte superior, vocês vão observar que dá para ver a pele ali, ele passou bem próximo da pele, e eu acho que isso é uma outra vantagem, assim, você tem uma visualização do ponto de vista da pele muito adequada, que talvez se você fosse fazer por uma visualização direta, não conseguisse. E a partir disso vai sendo retirado todo o setor, tal qual feito numa cirurgia convencional.
é importante que a gente tenha alguns fatores limitantes em relação a características de mama, tamanho de tumor. Achamos que é viável poder abordar a técnica do linfonodo sentinela por essa mesma incisão, né? E, na realidade, essa tentativa de fazer vídeo assistido, nós começamos e fazemos alguns casos ainda que nos auxilia nas mastectomias, nipple sparing, principalmente no polo superior, quando usamos uma incisão pelo sulco, e a partir disso veio essa perspectiva de desenvolver essa técnica, né, mais uma opção de técnica para usar nesse grupo de mulheres, né, que tem mamas com pouca ptose, com uma característica estética de mama que as agrade, né, e que não vemos necessidade de modificar, e sim de manter a mama com as mesmas características. Após a retirada da lesão, essa lesão foi marcada, o Cícero acho que vai mostrar depois a lesão, o quadrante, o setor, aliás, fora. Nós fazemos a clipagem do leito tumoral, colocamos os clipes na cápsula da prótese, né, que delimita bastante o leito para que seja realizado o boost depois da radioterapia. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como fica de fora a imagem. Veja, o Cleverton está operando e ele está olhando para a câmera, que é algo totalmente diferente para nós, né? E o probe entrando. Esse é o detalhe daquela área de demarcação do tumor que vocês viram internamente, agora estão vendo por fora como é que foi, né? E uma coisa interessante é que você também, na hora que você vai fazer a ressecção do tumor, que o Cleverton chamou a atenção, você consegue enxergar melhor a pele, mas você consegue sentir também. Se você colocar a mão por fora, você consegue sentir a proximidade que você está da pele, né? Aqui foi a ressecção do tumor, né? Saiu um tumor até, a área que saiu até grande pela situação como foi ressecado, né? Vocês podem ver aqui, 26 gramas, é uma lesão pequena, né? Um tumor de 1 centímetro, mas as margens vieram todas negativas, foram bem demarcadas, né? E a gente demarca as margens com pontos. Aqui o detalhe da colocação dos clipes também, que foi apresentado, né? Você põe e vai exatamente puxar a zona em que estava a cápsula. Aquele movimento que nós estamos vendo lá dentro era o Cleverton mexendo aqui com a pinça por fora. Parecia o coração, mas não é. E a capsulotomia, que também foi uma surpresa para nós, porque vocês vão perceber uma coisa interessante aqui, como a minha mão está tremendo mais que a do Cleverton, não tenho formação na laparoscopia, mas depois ela vai bem retinha. Mas além de eu conseguir fazer essa capsulotomia de uma maneira bem interessante, eu ponho a minha mão por fora e eu consigo sentir até onde eu vou, quer dizer, no sentido de não atravessar a linha média, ou atravessar, por exemplo, chegar muito próximo da pele. Então, aqui já estou ficando melhor, aqui já sou um cirurgião mais bem treinado. Então, essa capsulotomia, ela é muito mais fácil de ser feita com esta situação, para este tipo de lesão, evidentemente. Mas olha aqui, é bem tranquilo, e eu vou mostrar por fora para vocês verem que eu consigo fazer a capsulotomia aqui, como vocês estão vendo, ó. É a mesma a imagem interna que vocês estavam vendo, e a minha mão está aqui. Então, ela fica realmente bastante tranquila. Eu estou fazendo essa capsulotomia na parte medial porque nós vamos medializar um pouco mais essa prótese. A gente reduz a prótese em 50 cc e medializa ela, e você compensa um pouco essa redução do volume. E essa redução do volume nós fazemos com o objetivo de termos um resultado melhor em termos de radioterapia com menos contratura capsular. Então, esse aqui, de certa forma, é uma quebra de paradigma na cirurgia da mão, porque o cirurgião está olhando para o vídeo, não está olhando mais dentro. E nós já fizemos essa cirurgia
várias vezes por dentro, né, com visão direta. E a posição desse tumor na posição que ele estava não é fácil, né? Inclusive, recentemente, nós fizemos uma cirurgia, questão de 1 mês e meio atrás, e não foi fácil essa ressecção. E esta, né, que nós fizemos agora recentemente, nos deu a possibilidade de conseguirmos adicionarmos o vídeo dentro da cirurgia oncoplástica. Esse pontinho, que eu brinco que é um ponto de ouro, o que que nós fazemos? A gente dá um ponto na porção inferior do grande dorsal, que está aqui, né? Ele faz isso aqui, e eu puxo do grande dorsal, eu puxo este ponto com Vicryl até o sulco inframamário no periósteo. Então, aqui eu já passei na porção inferior do grande dorsal, a porção inferior junto com uma gordurinha que tem aqui em cima, né? E vou dar o ponto no periósteo, no sulco inframamário. Por que eu dou esse ponto aqui? Porque nós vamos conseguir jogar a prótese mais promedial. Lembra que nós abrimos aqui a cápsula, né? E nós vamos querer que essa mama ela fique com a mais medializada aqui, né? Para melhorar a forma do decotê. Aqui nós reparamos. E agora eu vou colocar a prótese. Essa prótese é uma prótese de 275 cc, né? Um pouco menor do que a prótese original, exatamente porque eu tenho uma folga entre a cápsula e a prótese, e que depois, quando ocorrer essa fibrose com a radioterapia, ela não aperte tanto essa prótese, não crie tanta contratura capsular. Essa é uma situação que a gente já tem feito há alguns anos e, de fato, ela reduz. Ela não inibe, não evita 100%, mas ela funciona quase como se fosse uma ADM, mas nesse caso aqui é uma ADM da própria paciente. Então, foi colocada a prótese e agora nós vamos dar esse ponto que estava reparado aqui, como vocês vão ver. Então, na hora que você fecha esse espaço, então, a prótese, apesar de termos essa lateral aqui, essa prótese ela vai ser jogada mais para a parte medial. Nós vamos ter um resultado no decotê superior. Depois fazemos a incisão na mama contralateral e o processo na mama contralateral é parecido. A única coisa que a gente não vai fazer é ressecção de tumor aqui, nós só vamos retirar a prótese, fazer a capsulotomia, né? E passar o ponto novamente, né? Como vocês já viram lá, é o mesmo ponto. E vamos fechar esse pontinho. Vocês estão vendo que aqui o colo como está bonito já, e do outro lado a mesma coisa, apesar da prótese ser um pouco menor do que a prótese original. Sutura da cápsula, né? Fechamento da cápsula na mama contralateral, e esse é o resultado pré-operatório, e esse é o pós-operatório com 1 semana. Então, ainda está muito recente, né? Mas já dá para ter uma ideia de como tudo isso ficou. Algumas palavras, então, sobre o treinamento, e daí vou deixar o Cleverton também fazer alguns comentários finais sobre isso, porque ele tem o duplo treinamento. Primeiro, nós acreditamos que não seja necessário ter habilidade em laparoscopia para fazer esse tipo de cirurgia, mas é preciso alguém no teu time que entenda de laparoscopia, para colocar esta situação da câmara, o material adequado e ter tudo isso, né, bem claro, para que a gente possa estar fazendo isso. O material que nós usamos nessa cirurgia é o material que tem na maior parte dos hospitais gerais aí do Brasil, não tem nada fora desse contexto. E essa é a opinião minha, né? É uma opinião, então não é baseada em evidências, é baseada apenas na nossa experiência com isso. Mas ela é mais fácil do que a técnica que normalmente nós temos feito na nossa prática, que é a prática de visão direta, né? Então, o Cleverton quer fazer algum comentário sobre o treinamento antes da gente terminar a apresentação e abrir para a discussão? Sim, realmente assim, do ponto de vista eu acho que precisa realmente ter um pouco de noção dos equipamentos, né, de cirurgia de vídeo,
Mas, do ponto de vista de realização da técnica, como vocês observaram, o Cícero, o que vocês viram ele fazer ali na capsulotomia, foi a primeira vez que ele teve contato com essa técnica, né? A gente está desenvolvendo ainda um pouco essa técnica, como eu falei para vocês, para a gente fazer o polo superior das mastectomias skin, né? Usando uma incisão menor, skin não, das nipple sparing, usando uma incisão menor, e daí veio como surgiu essa paciente, a gente acabou discutindo e pensando em utilizar, e acredito que tivemos sucesso. Não, é uma opção a mais, é uma técnica que nos dá algumas vantagens do ponto de vista de visualização, que pode ser ainda muito bem mais desenvolvida, né? E acho que tem um bom caminho para evoluir. Já estamos discutindo algumas pacientes que têm mamas pequenas, que já tinham desejo de fazer cirurgia de prótese de aumento com tumores iniciais, também poderia ser um indicativo para que possa ser utilizado a técnica. Mas, enfim, assim, eu acho que talvez do ponto de vista de benefício é uma visualização mais adequada, talvez uma cirurgia assim, um pouco mais precisa na dissecção, principalmente em relação à pele, né? Que é algo que sempre deixa um pouquinho de preocupação em relação a esse tipo de abordagem. Acho que era isso. Obrigado. Eu vou terminar aqui. A cirurgia oncoplástica não pode ser separada da cirurgia mamária, né? A cirurgia tem que ter essa preocupação estética, a preocupação também com o resultado estético e com a simetria. Os créditos dessa técnica, né? Essa dupla aqui que acabou, não sabíamos como ia ficar no final e foi muito bom. Agradecer ao nosso time em Curitiba, né? Nós fazemos parte de uma unidade de mama que eu tenho muito orgulho de estar presente e trabalhar com todas essas pessoas aqui. Muito obrigado. Eu vou sair aqui da tela, interromper um compartilhamento e vamos começar então com a parte da discussão. E primeiramente eu vou pedir para o Vilmar, né, que é o nosso presidente, agradecer. Nossa, Vilmar, que honra tê-lo conosco na nossa reunião aqui. Muito obrigado por estar junto aí sempre com a gente. E parabenizar que você está fazendo um trabalho excelente dentro da SBM. A gente tem gostado muito de tudo que está acontecendo aí. Eu que agradeço o convite para estar com você. É a honra de poder estar assistindo, né, uma cirurgia, uma nova descrição de técnica em primeira mão. Assim, eu acho que é muito prazeroso para quem gosta de operar e quem quer sempre entregar o melhor para os pacientes, não como a gente deseja, poder abrir uma nova porta, porque você está abrindo uma nova porta, né, Cícero? Você olha, aqui é um caminho novo, talvez seja muito interessante que nós possamos seguir, né? E sem dúvida nenhuma é um caminho novo que você acabou de abrir uma porta nova. Eu já estou aqui pensando como é que eu vou fazer, não é? Eu trabalho na Santa Casa de São Paulo, que a Santa Casa de São Paulo é um berço da laparoscopia no Brasil, principalmente da laparoscopia ginecológica. Nós temos lá excelentes cirurgiões. Já vou conversar com o Paulo Airosa na manhã, já vou pedir os aparelhos, já vou deixar disponível no centro cirúrgico. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. E algo interessante é que eu acho que vai ser mais fácil, porque a gente vê assim, puxa vida, isso daí eu faço uma decisão pedaliolar, tiro o tumor, remodelo a glândula e acabou, né, Regis? Mas eu tenho certeza que o nosso residente vai ter muito mais facilidade de operar por essa via do que fazer uma incisão periareolar. Ele vai ter mais facilidade de ressecar o tumor, vai ter mais facilidade de abordar o sentinela, ele vai ter mais facilidade, porque vocês vão abordar o sentinela, vai ser o próximo passo. Então, é uma técnica que assim, é muito gostoso de ver, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil. Útil porque a cirurgia laparoscópica, ela revolucionou a cirurgia, né? Então, o Cleverton que faz, hoje fazer uma cirurgia aberta, né, Cleverton, é quase antiético na ginecologia. E a mastologia está caminhando por esse caminho. A gente vê que a adenectomia ainda tem os seus viés na cirurgia videoassistida, robótica, mas esse tipo de abordagem nas pacientes com implante, usando a mesma incisão,
retirando os tumores, nós vamos ter uma facilidade muito maior com os nossos residentes com a abordagem desses tumores. Nós já fazemos isso, eu sei que você já faz essas abordagens pela mesma incisão, a gente já tira esses tumores pela mesma incisão, mas é um facilitador sem tamanho, não dá para mensurar tão fácil que ficou, não. Adorei, estou assim, encantado com a técnica, vou ajudar você na casuística aí se precisar. Opa, que bom, Vilmar. Vou ajudar, porque a gente tem muita disponibilidade da laparoscopia na Santa Casa, né? Realmente é um berço de formadores de laparoscopistas, não? A gente fica até concorrendo com os residentes, que eles pegam 20 residentes todo ano, a gente quer pelo menos 2 ou 3, né? Mas realmente fiquei encantado, viu, Cícero? Mais para frente, eu acho que talvez a gente vai ter uma certa dificuldade na remodelação daquele tecido, né? Porque se nós pegarmos tumores um pouquinho maiores, 2, 2,5, aproximação, não sei como você está enxergando. Talvez você já tenha descoberto o caminho, né? Dá para você fazer a injeção de lipofilling ali. Talvez fazer uma pequena aproximação e lipofilar, né? A aproximação a gente não tem feito. Né? Porque não dá, você faz a aproximação, não tem como. Deve dar uma dobrada, né? O que a gente compensa do ponto de vista reparador é medializar a prótese. Mas você já achou a saída pelo lipofilling, vai resolver. Eu medializo a prótese porque a paciente diz assim, doutor, ficou um pequeno defeitinho. Isso eu digo porque a técnica é aberta. Essa paciente foi a primeira vez, é a única paciente que nós temos. Mas na técnica direta, esse pontinho que nós compensamos para medializar a prótese, o colo fica melhor e a paciente não se incomoda tanto com a área de retração que eventualmente fica. Isso que eu ia te perguntar, Cícero. Não da retração lá em cima, que pode ter um pouquinho, mas o ponto de Urban, que a gente já deu o nome para ele, não? Ele não pode retificar um pouco o hemiarco de círculo infilolateral? Então, Vilmar, você tem que pegar, na hora que você... a parte fixa dele é o periósteo no sulco inflamamário, bem na linha média. Então, esse é tranquilo de você localizar. Mas na hora, o problema é que o que é um pouco mais variável é a porção inferior do dorsal junto com aquela gordura que tem em cima. Você tem que pegar ele numa posição que não retraia tanto a parte externa e que não transforme essa mama não altere este arco, vamos dizer assim, funcional, né, da mama. Mas é tranquilo, se você vê uma vez, você faz tranquilamente. A vantagem é que ele empurra a prótese para medial mesmo, e ela fica ali. E eu dou esse ponto nas mastectomias. Nas mastectomias com preservação do complexo areola papilar. Hoje a gente está colocando e desloca menos a prótese e está ficando bem bom. Não, você já tinha descrito o seu ponto, mas você não tinha nominado ele, mas você já tinha descrito ele para nós. Não, mas parabéns, vou passar a palavra para os colegas, depois eu volto novamente aí no debate, mas eu adorei a técnica. Você e o Cleverton estão realmente de parabéns. Não, Regis, não vamos poder ajudar eles com a casuística agora. Vamos montar uma casuística grande aí. Regis, quais são os teus comentários, a visão? Parabéns, né? Assim, muito interessante. A gente estava até utilizando a laparoscopia algumas vezes, Cícero, por causa dos alunos no curso e para a gravação dos vídeos do site. Então, a gente estava já utilizando, assim, porque facilita para ver, né, os detalhes da cirurgia, né? Agora, eu não tinha não vi essa válvula ainda. Essa válvula eu achei que ajudou bastante. Funciona como aquele afastador que a gente usa mesmo, luminoso, né? Então, vou até procurar no hospital se tem uma válvula parecida, pois até quero a especificação dela, porque facilita bastante, porque a gente estava usando a câmera solta. Usava a válvula normal, mas deixava a câmera solta, alguém ficava segurando a câmera para poder ajudar a fazer a prótese e os alunos verem a cirurgia e a gente também poder gravar alguns detalhes para colocar nos vídeos que a gente tem gravado. Mas eu achei muito bom, assim, vou até depois dar uma conversada com o Cleverton, pegar aí algumas especificações do material, né, porque eu acho que vai ser bem útil, né? Esses pontos aí que você comentou também são interessantes, né? A gente tem feito muito isso na mastectomia pré-peitoral, na reconstrução pré-peitoral,
para diminuir um pouco o espaço morto. A gente junta um pouco os tecidos na lateral, né? Evita de secar, primeiro evita de secar além dos limites, e depois, se seca um pouquinho a mais, a gente tenta fechar para ter menos espaço morto, menos espaço para seroma, né? Então, eu acho que é algo interessante que a gente também já tem utilizado. É interessante que o conhecimento ele vai se espalhando, um tem uma ideia, outro dá uma opinião, e às vezes aconteceu isso na compensação geométrica também, quando a gente apresentou um vídeo em Viena, a primeira vez, da compensação geométrica, no pré-congresso lá de St. Gallen, tinha uma médica da Áustria que apresentou uma técnica, também um vídeo, muito parecido com a compensação geométrica. Então, assim, a gente vê que as coisas acontecem, às vezes as ideias vêm e surgem em locais diferentes, né? E foi assim também com o Vilmar. O Vilmar também tinha uma ideia parecida com essa, né? E a gente juntou as ideias. E também quero ver se a gente ajuda aí você na casuística, né? Parabéns, eu achei que ajudou bastante. Tem uma dúvida, Cícero, até vocês comentaram um pouco. Além da lipoenxertia, quando é lesão pequena, a gente normalmente não causa grandes defeitos, né? Só colocar a prótese, ela já acomoda, a gente não precisa de muita coisa. Mas uma mão um pouquinho mais espessa pode, às vezes, gerar uma área localizada, né? E a lipoenxertia, ela não reconstrói de verdade a mama, ela aumenta o volume, mas você precisa de aproximar os tecidos, fazer alguma coisa para que aquilo se torne uma reconstrução, né? A gente tem utilizado muito a lipoenxertia imediata. Então, eu estava imaginando aqui, como o Vilmar comentou, num tumor um pouco maior, alguma estratégia, alguma coisa que a gente pudesse fazer para que isso ainda fique viável, né? Porque realmente a dificuldade, lesões pequenas a gente já tirou assim, sem dar ponto, sem fazer nada, e funciona bem. Mas lesões um pouco maiores, até queria saber se você tem alguma ideia, porque já me ocorreu e eu não tive uma solução ainda. Eu acho que a lipoenxertia não resolve assim essa situação. Você tem alguma ideia sobre isso? Alguma sugestão? Regis, a gente, o que eu tenho pensado em relação a isso é o seguinte: eu acho que uma lesão maior do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, nós vamos ter que associar, que é o que eu tenho feito, é o que a gente tem feito aqui em Curitiba com o grupo. Por exemplo, vem uma paciente com prótese, ela tem uma lesão de 2 centímetros, 2,5 centímetros, precisa de uma ressecção um pouco mais extensa, eu faço o T, troco essa prótese por uma prótese menor e eu consigo, aí, sob visão direta, fazer o remodelamento tradicional mesmo, como a gente faz. Essa ideia de fazer essa cirurgia dessa forma, ela surgiu por uma situação muito inusitada. Uma paciente veio comigo e veio com o Cleverton. E essa paciente comigo eu tinha proposto fazer o T. Daí ela achou um absurdo, que ela ia ter que fazer um T, porque ela queria uma cirurgia sem cicatriz e tal. Aí na segunda-feira me liga, ela veio comigo na sexta-feira, última paciente do consultório. Na segunda o Cleverton falou: se eu estou te encaminhando uma paciente assim. Não acredito. Estava me encaminhando a paciente para eu fazer a reconstrução, mas a paciente não queria a minha proposta, né? E aí nós fizemos a cirurgia sob visão direta, que foi não foi a primeira, mas foi uma que foi mais complicada, porque a posição da lesão era mais difícil, mas enfim, nós conseguimos fazer. Depois eu fiz uma outra cirurgia com a Karina, que está aqui também, e a Karina tinha que ressecar 2 lesões, foi bem difícil. E aí o Cleverton já vinha trabalhando com o vídeo, insistindo a questão do vídeo nas mastectomias, e depois a situação de fazer falei, isso aqui, Cícero, vai ser muito bom para a gente apresentar, né, nos cursos e tal. E assim foi. De repente, essa paciente veio e eu achei que ela poderia, pela situação, pela posição da lesão, e por ser uma lesão inicial, seria o ideal para a gente
colocar a câmera, e se não conseguisse fazer com a câmera, nós faríamos sob visão direta, porque não teria dificuldade nenhuma nesse Cícero, só pensando também um pouquinho mais na frente, você acha que a laparoscopia ela poderia substituir, em alguns casos, o robô nas mastectomias? Eu vou deixar o Dr. Cleverton, que faz robô, e responder essa pergunta aí, porque eu estou ficando quase que só com as reconstruções, então vamos ver o que o Cleverton acha do robô, da laparoscopia e do que a gente está fazendo aí. Acho sim. E assim, se você pegar a série de Milão, as cirurgias robóticas, eles têm algumas, assim, são uma série legal, um N que absurdo, né, para isso. Mas se vocês observarem, assim, vocês vão ver, por exemplo, tamanho de mama, né? As mamas maiores lá são 300, 350 de volume. Eu fiz minha formação em robô, eu não tenho nenhuma cirurgia, mas nós temos a honra de ter aqui em Curitiba, e a gente não pode esquecer de lembrar que tem o Dr. Linhares, que foi o pioneiro aqui no Brasil em fazer a técnica da cirurgia robótica, e eles têm, se eu não me engano, uns 4 ou 5 casos assim de terem desenvolvido, feito a mastectomia via robótica. A mastectomia via robótica, na minha opinião, assim, ela tem seu campo. Claro, é uma tecnologia nova, ainda vai se difundir. Nós tem a possibilidade de um robô single port, então, para a mesma incisão, todos os braços trabalhando. Isso vai facilitar muito para a mama. Mas a incisão que é feita no robô é uma incisão em linha axilar anterior, ou linha axilar média, que possibilita a dissecção da axila também. A primeira parte da dissecção do robô, ela é feita sob visão direta, não com o robô, para você criar um espaço. Daí você coloca um aparelho que é um trocáter que é um single port, e você insufla o gás ali para criar o espaço e dissecar o resto com o robô. O que eu acho de diferença na vídeo assistida é que ela te permite, por exemplo, você usar diferentes incisões. Você poderia usar a mesma incisão de uma mamoplastia de aumento, que foi a que nós usamos ali para fazer a cirurgia conservadora. Você não fica limitado às posições dos braços do robô, então você tem uma flexibilidade maior. Mas é uma opinião minha. Ainda a gente está tentando, está mexendo, está desenvolvendo, mas isso é simplesmente uma opinião. Mas eu acho que tem possibilidades de a gente fazer usando o mesmo tamanho de incisão do robô, com as mesmas pacientes do robô, poder fazer vídeo assistida. Essa é a minha opinião. Enfim, é algo que a gente tem que se dedicar mais e cada vez tentar buscar melhor isso. Eu acho que uma das coisas que a gente achou muito interessante dessa técnica é isso que você falou, Regis. Eu acho que do ponto de vista de ensino, é uma técnica que ajuda bastante. Uma transmissão de uma cirurgia, uma cirurgia ao vivo, mostrar com mais detalhes uma técnica que muitas vezes a cirurgia da mama ela fica muito escondida para quem está assistindo. Então, é uma outra possibilidade que essa técnica está abrindo, talvez uma facilitação no ensino, né, da cirurgia mamária. Eu acho, Cléber, que é bem possível. Se vocês desenvolverem bem essa questão da cirurgia vídeo-assistida para mastectomia, vai ser uma boa opção, porque a grande limitação do robô é o custo, né? E isso baratearia muito o custo da cirurgia e tornaria ela muito mais acessível para ser implementada na prática, principalmente na nossa realidade aqui no Brasil. Sim, porque a vídeo a gente tem, inclusive, no SUS, né? Então, é uma coisa que, sem muito incremento de custo, a gente conseguiria, talvez, beneficiar bastante as pacientes. Concordo plenamente. Obrigado, Parabéns. Maurício, você está mudo, Maurício? Maurício, você está mudo. Aí. Obrigado, mudo, Maurício, por estar junto com a gente. Obrigadão a você, Cícero. Eu estou mudo em primeiro lugar porque eu estou vendo os mestres falarem, né? Então o burro baixa a orelha para ouvir os inteligentes falarem. Cícero. Você escutou no telefone tocar?
Ai, Primeiro, eu queria tem alguém com o microfone aberto. Primeiro, eu queria parabenizar vocês. Eu estou me sentindo aqui, Cícero, na verdade, num desfile de modas. Eu nunca entendi muito desfile de modas, que botava lá umas mulheres magrelas, botando com as roupas, vestidas com as roupas malucas, e eu nunca entendi o que diabo era aquilo, eu nunca conseguia ver aquelas roupas nas ruas, né? E depois é que eu entendi que, na verdade, o desfile de moda, eles estão passando ali a ideia, é a visão, né? É a tendência, enfim, é alguma coisa, não para você ver exatamente aquela mulher e aquela roupa, né? Mas sim para você ver a tendência de para onde a moda estava andando. Então, eu achei, eu me senti no sentido no desfile de moda, Cícero. Veja bem, esse caso de vocês foi um caso que poderia ter sido resolvido de diversas formas, obviamente. Poderia ter vindo pela axila, né, e podia ter retirado a lesão. Poderia ter feito uma incisão sobre o tumor e retirado a lesão. Poderia ter feito periareolar, poderia ter feito várias coisas. Mas vocês disseram, por que não tentarmos ver uma nova via? E eu acho que esse foi o grande mérito da, da apresentação de hoje, existem vias, é como o Vilmar disse, existem portas a abrir-se, né? E eu acho que vocês abriram uma grande porta. Eu tenho alguns comentários, Cícero, para fazer em relação a isso, e o Cleverton, inclusive, já comentou, e eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse esse caso, se fosse... Não esse caso, porque, na verdade, ela tinha uma queixa estética, né? Então, havia uma diferença de suco, havia uma diferença de volume, poderia ter uma contratura capsular clinicamente que estava a incomodando. Do ponto de vista estético, era um grau 4, enfim, para ter uma dor associada. Mas, enfim, eu vi uma possibilidade real, Cícero, de um caso desse ter sido trabalhado somente todo pela incisão da axila, né? Então, ali você entrava com a incisão de 2, 3 centímetros, entraria no linfonodo, retiraria o linfonodo e por ali você já retiraria o tumor. Acabou. Então, essa seria verdadeiramente uma cirurgia com incisão muito pequena, muito mínima, que a gente provavelmente nunca tinha imaginado uma coisa dessa. E aí a vídeo assistida, né, teria sido realmente o seu lugar, né, de grande destaque. Alguns pontos importantes, Cícero, que eu acho que vocês têm que ser ressaltados. Já foi falado, e eu, como terceiro a falar, eu estou meio que repetindo, mas eu não vou repetir, não. Eu vou ser simplesmente enfático, porque eu acho que isso precisa ser enfatizado. Vocês não acrescentaram muito custo na cirurgia, Cícero. Vocês botaram um vídeo que está acessível em todo lugar, sabe, um custo muito baixo. O hospital universitário tem, então isso eu acho que ganhou-se muito. Eu tive uma ideia aqui, sabe, Cícero, que vocês marcaram a lesão e eu entendi, eu aceito absolutamente. Eu acho que quando você foi muito feliz quando falou das indicações e dos limites, né? Não é para todo tumor, não é para toda localização, não é para todo tamanho. E eu acho que essa paciente foi uma paciente muito boa, né, que permitiu até uma ressecção ampla sem causar um dano muito grande, porque ela estava muito próximo à cápsula, né? Mas eu tive pensando aqui, sabe, Cícero, se vocês pudessem, talvez um dado que poderia ajudar vocês também, seria a marcação visual. Vocês marcaram com o probe, fizeram um snow, vamos dizer assim, não um snow, porque não usou o sentinela por ali, pode ter usado também, né? Mas o radioisótopo estava presente, o macro agregado na lesão, marcou, então ficou sonoro, mas talvez se vocês tivessem colocado também um visual, talvez um carvão, que vocês trabalham muito com carvão, o Cleverton é craque nisso, um carvão peritumor, sabe, mais ou menos na margem, então marca-se no ultrassom e você passaria a ver o carvão ou uma tinta e passaria a ter o som também. Eu acho que seria um dado muito interessante para ajudar no contorno, na definição das margens. Eu achei muito interessante isso, eu acho que talvez ajudasse. Nós fazemos oncoplastia, Cícero, e os cursos são de oncoplastia, e o que a gente faz no dia a dia é oncoplastia. Mas por que não pensarmos nisso numa abordagem de patologias benignas? Eu estou vendo aqui um fibroadenoma juvenil, sabe, Cícero, com 8 centímetros, sabe, Cleverton? 8, 10 centímetros, eu vou fazer incisão de 4, velho. Então, eu tenho como chegar pelo sulco, talvez, que seja pela axila, eu vou por baixo, eu vou fazer um plano que seja retroglandular, eu vou identificar aquela lesão, que eu tenho histologia de fibroadenoma, lá dentro eu vou fragmentar ele, inclusive vou retirar por partes, acabou. Então, eu acho que isso amplia muito a visão. Outra indicação que eu acho que vai caber muito bem também, sabe, Cícero, sabe, Clever, que seriam
até numa adição de prótese, sabe? Às vezes a gente tem umas lojas que a gente tem alguma dificuldade de ressecar, de descolar, sabe? Às vezes tem sangramento que torra o saco. Gente, visão direta, às vezes a gente não consegue boa visão numa prótese maior que a gente vai usar, numa mama mais tensazinha, numa incisão muito pequena. E a videoassistida, ela vai permitir esses casos a gente trabalhar com muito conforto e principalmente com mais segurança, do ponto de vista até de hemostasia, sabe? Então, eu acho que são indicações muito interessantes que a gente tem que pensar. Eu vou me meter, viu, Cleverton, na sua resposta, e o Regis, quando perguntou se você acha que isso vai superar. Eu não tenho a menor dúvida, porque a robótica, definitivamente. Eu tive lá no IEU, eu passei uma semana lá vendo oncoplastia, eu levei a turma de ex-alunos e passamos também na robótica. Eu, particularmente, sabe, Cleverton, eu tive uma péssima ideia da robótica. Eu acho que aquilo ali é uma forçação de barra muito grande. É um custo absolutamente, eu diria, inadmissível, principalmente para países que não estejam vendo aquilo ali de forma experimental, sabe? Então, eu não tenho dúvida que a robótica é um grande empecilho, com uma muito pequena vantagem em relação à cirurgia aberta mesmo e a uma videoassistida dessa. Na época, a gente teve uma cirurgia, uma mastectomia robótica, com toda a indicação, todo o critério de indicação, e o Toesca fez uma incisão de 6 centímetros, mais ou menos, ali na linha axilar anterior, e retirou, e o Mário fez a reconstrução. Eu achei engraçadíssimo. E foram 2 horas para a preparação do material. Depois, mais 3 horas para fazer a retirada da mama, que era uma mama pequena, vou chutar, 300 gramas de mama. E acabou a cirurgia, o Mário, quando entrou para fazer a reconstrução, o Toesca tinha saído da sala, então o Mário disse, a incisão está pequena, eu vou aumentar aqui para botar a prótese. E ampliou a incisão e meteu a prótese. Aquilo ali eu achei tão gozado, tão interessante. Eu digo, gente, quanta tecnologia, quanto dinheiro para a gente ganhar 2 centímetros, e depois vem o reconstrutor e diz, vou ampliar aqui para meter a prótese. Então, eu acho que essa cirurgia, eu achei fantástico, sabe, Cícero, sabe, Cleber? Eu acho que vocês estão muito de parabéns, e eu acho que vocês abriram realmente uma grande porta, sabe, com uma visão muito boa. Obviamente, Cícero, eu sou seu amigo, eu te conheço, eu sou seu fã, sei da sua inteligência e eu não poderia esperar nada diferente de você. E eu acho que o campo é absolutamente vasto e bom. Parabéns para vocês. Obrigado, Maurício. Quer fazer algum comentário, Cleber? Eu quero fazer um comentário depois da mamoplastia de aumento, que o Maurício deu uma ideia que eu gostei. Não, eu achei que é super interessante essas tuas ponderações, Maurício, em relação às cirurgias benignas, eventualmente, você poder ter um acesso melhor à incisão pelo sulco também, as manoplastias de aumento, na realidade, assim, esse afastador é um afastador da Storz e ele foi desenvolvido para os cirurgiões plásticos para fazerem a mamoplastia de aumento via incisão axilar, né? Basicamente aqui, pelo menos aqui em Curitiba, a gente não conhece ninguém que faz. E eu, junto com o pessoal da Stories, na época, eu comecei a pesquisar materiais que pudessem se adequar a isso. E eles me apresentaram esse afastador, e ele já vem com a possibilidade de se acoplar à câmera ali. E a partir disso a gente acabou adquirindo e seguindo. Eu acho bem interessante essas ponderações. Eu acho que, assim, do ponto de vista da robótica, a robótica é uma técnica ainda muito incipiente, ainda do ponto de vista de evolução. Então, talvez no futuro, realmente a gente possa ter algo que venha trazer mais benefícios ainda. Eu concordo com você que nesse momento, assim o benefício é muito discutível e muito tênue. E talvez a gente consiga fazer, seja pelo método convencional ou vídeo assistida, com um grau um tamanho de incisão, porque na realidade é isso que importa, né? Porque tudo se discute para a gente pegar no tamanho da incisão. É muito parecido ou igual ao da robótica, mas enfim, de repente no futuro, com a evolução, possa trazer alguma coisa de bom também. Tem algumas perguntas aqui, tem algumas situações aqui, alguns comentários sobre o pontinho, se é um ponto único ou é mais do que um ponto, é um ponto único que nós fazemos. Tem um colega pedindo para mostrar o ponto de novo. Eu vou mostrar rapidamente aqui, só para... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Aqui.
ponto é esse aqui. Então, nós passamos o ponto na porção inferior do grande dorsal. Eu ponho o meu dedo aqui fora, tá vendo? Quando eu puxo, eu já sinto que eu não estou retraindo tanto a pele ali. Olha ali. Então, passou o ponto e depois ele... Agora, já colocamos a prótese, passei o ponto no periósteo, aqui na parte inferior, e ele é... Que aqui do periósteo é bem tranquilo. Aqui é a porção inferior do sulco inframamário, na linha média, né? Na linha média da mama, e aí ela já joga a prótese para a parte medial. Tá? Deixa eu ver mais algumas questões que nós temos aqui. O Jaime Lessos, do Chile, perguntando sobre a radioterapia. Eu vou entrar na radioterapia, e nessa questão da radioterapia, eu vou pedir para a Nilciana, que trabalha com o Intrabim. Nilciana, você acha que se a gente colocasse o Intrabim internamente, se isso seria possível e se isso não queimaria a pele, né? Porque você viu que a pele ficou só a pele e daí a cápsula ali ao redor, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa celebridade de dar oncoplastia mamária junto com vocês. Obrigada, Cícero, pela pergunta. Qual que é a ideia? Eu não consegui assistir o começo da tua aula, porque estava muito cheia, muito concorrido. Entrar radioterapeuta, então, nessa aula foi um pouquinho mais complicado, mas do pouco que eu vi agora do vídeo que você mostrou, a questão de utilizar a radioterapia intraoperatória, essa técnica, é porque a gente precisa produzir dessa cicatriz. Eu entendi que sua cicatriz é inframamária, não é isso? É inframamária e eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar para vocês, para você ver aonde que está a situação, para você entender, né, aonde que... Só um minutinho, já vamos colocar aqui. E onde que é a lesão, sabe, Cícero? Olha, acho que aqui dá para você... Aqui você vai conseguir ver direitinho. Veja, o que nós fizemos, Luciano? Nós entramos por aqui, tiramos essa prótese e fizemos a ressecção por dentro desta área aqui. Mas por dentro, a pele ficou preservada. Então, teria que entrar com o Intrabim aqui e ele vai ficar grudado na pele. As lesões que são mais próximas da pele e lesões com menos de 1 centímetro de distância da pele, Cícero, são lesões que podem ter uma radiodermite mesmo com a utilização de uma radioterapia intraoperatória. Então, nós precisamos deixar bem avisado a paciente, deixá-la ciente da possibilidade de que ela tem uma radiodermite nas lesões que tenham menos de 1 centímetro da pele. O que não é adequado é você utilizar a incisão cirúrgica por meio de uma tunelização até atingir a lesão onde o tumor se encontra. Porque isso, corremos o risco de que essa lesão, a pele receba um pouco mais de dose de radioterapia e essa paciente possa incorrer em complicações cirúrgicas no pós-operatório. Então, eu acredito que para esta técnica aqui, o Intrabim não seria possível. Porque você teria que entrar... arriscado. Que você teria que entrar... Deixa eu ver se eu tenho no... Não. Aqui foi retirada da prótese. Olha aqui, ó. O Cleverton vai entrar com a câmera aqui. Então, o Intrabim teria que entrar mais ou menos desse jeito também. A área a ser ressecada foi essa aqui. Então, é inviável. Agora eu entendi. Isso é inviável fazer radioterapia intraoperatória com Intrabim. Dessa técnica, sim. O ideal é que a incisão cirúrgica fique mais próxima da lesão tumoral para que a gente consiga introduzir esse aplicador do Intrabim mais próximo da cicatriz. Cícero, desculpa, a gente tem feito muito Intrabim aí, já com, não sei se atingiu as 20 já, depois tem que contar, mas já está com
já bastante casos de Intrabim que a gente tem feito juntos, né? E nos primeiros casos nós tivemos mais um pouco mais de efeitos colaterais por causa dessa questão da pele, né? A gente não tinha a mesma ocupação. Hoje a gente já preocupa selecionar um caso que tem uma certa distância da pele, uma incisão que a gente consiga fazer a bolsa para aproximar os tecidos, né? Tem alguns detalhes técnicos ali que, assim, a curva de aprendizado dos primeiros casos para agora diminuiu bastante as complicações, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque é uma radioterapia, uma dose alta, né, que é aplicada. Agora, só um testemunho, as pacientes que tinham prótese, não foram poucos, eu não lembro quantas, mas nenhuma teve nenhum tipo de contratura capsular. Isso aí é realmente um benefício, porque com a radioterapia externa é 50% de contratura capsular, né? Então, isso, nesse ponto, talvez até valeria a pena uma incisão sobre a lesão para a gente evitar uma contratura capsular. Eu acho que tem que ponderar todas as situações, né? Provavelmente porque... nós vamos ganhar. Pode falar, Nilza. Não, é só porque nós não temos ainda um nível de evidência científico que nos assegure que o efeito cosmético com prótese ele será melhor com técnicas de radioterapia intraoperatória. Mas isso é esperado que seja, porque a área irradiada é menor, então a gente espera um menor índice de contratura capsular, já que o volume irradiado ele é menor. E o que o Regis falou, de fato, é verdade. Então, você tem que ponderar isso com a paciente, troncar uma cicatriz cirúrgica, né, mais em cima da lesão, em detrimento da possibilidade de reduzir o índice de contratura capsular utilizando radioterapia intraoperatória. Quando a lesão é muito perto da pele, igual esse caso, eu tenho feito, às vezes, a radioterapia intraoperatória e depois eu retiro aquela pele que está mais em contato com a que foi irradiada, que está mais próximo, que teria uma radiodermite maior. Então, você tira um pouquinho ali, como a gente às vezes reaviva um pouco as bordas, porque ficam um pouco maceradas, a gente tira um pouquinho ali, e isso já diminui bastante as complicações da essência. Mas é uma técnica fantástica, eu estou realmente encantado, a gente tem feito bastante. Essa semana tem de novo, quinta-feira tem de novo, Nil. Nil, você tem que inventar um daqueles que você coloca para, não sei como é que vocês chamam, para a radioterapia intraoperatória, um daqueles devices lá, um desses, que ele possa entrar e chegar lá por dentro da cápsula e fazer uma boa radioterapia intraoperatória para essas pacientes. Dá até para fazer, Cícero, mas a questão é qual a segurança que eu tenho de que todo aquele leito operado ele está abraçando o aplicador do Intrabim, entendeu? Porque lembra daquele detalhe que você tem que fazer a bolsa para abraçar os tecidos, que é o que o Regis acabou de colocar. Então, se você está tunelizando, você não vai ter a bolsa, como fazer. Então, significa que você, às vezes, não vai estar a bolsa, todo o leito. Nil, a bolsa é possível ser feita. Mas lá em volta do tumor? Como que você a vai gente fazer consegue fazer ali. Eu só não sei... Não, se você colocar... Se for o pequenininho, a gente consegue. A minha preocupação maior é a proximidade com a pele e se a gente conseguia, com o aparelho, chegar até aquela porção que nós estávamos. Porque ali está vazio, né? Você tirou a prótese e você tem um espaço grande ali, né? Não é que nem você entrar numa mama e tunelizar. Na verdade, ali não tem... Tem o túnel, mas é um espaço do tamanho de uma prótese de 300 cc. Tranquilo para chegar lá. O aplicador chega lá. A questão a garantia de que toda a área na circunferência dos 360 graus está irradiada. Isso a gente consegue fazer. Eu acho que sim. E a proximidade com a pele. Mas de novo, entra nessa situação. É uma questão... Aí sim, nós temos um risco maior, porque daí você tem um risco oncológico aqui, porque essa situação que nós fizemos, do ponto de vista oncológico, nós não mudamos princípio nenhum. Agora, aqui, na hora que você entra com um aparelho de uma situação diferente do que ele foi projetado, aí realmente aí teria que ser numa forma do ensaio, alguma coisa diferente. Serão, gente, Serão. Pode falar, na verdade, Maurício. Essa paciente com prótese, né, ela sempre vai ser uma indicação muito ruim para IORT, né?
porque ela sempre vai estar com o tecido achatado, né? Então, eu acho que a proximidade da pele sempre vai estar muito grande, né? Eu acho que sempre vai ser uma paciente de maior risco, né? Eu acho que essa definitivamente é difícil. Mas se a gente ampliar isso para um cenário de uma mulher que não tem prótese, que você entrou, quer seja pelo sulco, quer seja pela axila, que eu acho que essa é a linha a ser trabalhada, mexeu no linfonodo sentinela, retirou a lesão, não vai ter o achatamento, eu acho que aí torna-se fantástico. Perfeito. Cícero. Gente, Cícero, Cleverton, as colocações finais, daí vamos. Eu só gostaria, acho que o Dr. Linhares está nos assistindo em relação à robótica, e eventualmente se ele quiser tecer algum comentário, seria interessante. Seja muito bem-vindo, Dr. Linhares. Olá, obrigado pela Linhares. Tudo bem? Não, veja assim, se a gente estivesse dando essa aula 20 anos atrás, a gente estaria fazendo a mesma crítica em relação a custos, etc., da laparoscopia, né? Eu acho que a cirurgia minimamente invasiva é uma coisa que veio para ficar. Essas técnicas já existem há muito tempo na Ásia, para mastectomia principalmente, né? Eu fiquei encantado também com a solução que vocês deram. Acho que a gente deve trilhar por esse caminho. Acho que a robótica vai ter um momento que ela vai ser barata, ela vai ser como a laparoscopia hoje, né? O que eu acho é que, assim, o motivo pelo qual eu acabei me dedicando a isso é porque eu acho que no futuro bem próximo a gente vai ter disponibilidade para isso, a gente tem que estar preparado, né? Mas eu acho que a minimamente invasiva, independente de ser robótica ou ser com equipamentos de laparoscopia, eu acho que é uma coisa que vai vir para ficar. Até com os nossos residentes, nós já estamos pensando em fazer com métodos laparoscópicos ou híbridos, né? Que isso que você fez é uma coisa híbrida, não precisa de pneumo, né? E o afastador o afastador é essencial para isso. Eu acho que desde que a gente conseguir um resultado estético melhor e uma incisão menor, não importa muito o que você sabe. A técnica que você faz melhor é aquela que vai dar o melhor resultado, né? Agora, a visão mesmo em determinados locais, né, no polo da mama, na parte, por exemplo, próxima ao externo, é muito difícil, né? Durante a realização das mastectomias profiláticas, por exemplo, ou das adenomastectomias. Então, eu acho que algum equipamento de visão nos ajuda muito, assim, porque você faz muita coisa às cegas, né? Nós estávamos discutindo até de comprar mesmo uma tesoura bipolar normal e usar esse tipo de artifício que você está usando, de usar a câmera para poder manipular a tesoura lá dentro. É uma coisa que já se faz, assim, em vários lugares. Isso permitiria, por exemplo, a mastectomia. Mas eu quero dar os parabéns para você. Fiquei super feliz de ver assim, aquelas coisas que são simples, mas alguém tem que ter a ideia, né? E ficou muito, muito bom. Parabéns. Eu estou encantado e certamente contribuiu muito para que a gente faça outras coisas muito parecidas. Obrigado, Linhares. Obrigado por estar com a gente aí, viu? Gente, eu quero fazer o agradecimento a todos vocês por estarem presentes conosco nessa reunião. Agradecer Maurício, Regis, Vilmar, né, que abrilhantaram tanto essa nossa noite de hoje aí. O Cleverton, Karina, Iris, todo o nosso time aí do CDM de Curitiba, e dizer para vocês que participem das nossas reuniões. Hoje nós tivemos o maior quórum de todos. Regis, ganhamos de você, Regis, olha. E gente da América Latina inteira aqui, e inclusive da Europa, tem gente da Europa nos assistindo aqui também, de Portugal e da Itália. Então, muito obrigado pela presença. Uma boa noite a todos e contamos com vocês aí nas nossas próximas reuniões também. Boa noite, obrigado, viu? Parabéns. Parabéns mais uma vez. Bom ver vocês. Parabéns, obrigado. Parabéns, gente. Boa noite. Vamos replicar aqui em São Paulo, hein? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.